Bom dia. Nos alegremos por um Brasil que surge como a aurora do justo. Existe um provérbio de Salomão que diz: do Espírito de Cristo. Assim como a aurora é o caminhar do justo, que vai brilhando mais e mais até ser um dia perfeito. Esse um dia perfeito é a expressão da lei. Ou seja, nesta expressão de toda a criação do universo, das quais estamos todos nós imersos, Deus nos dá, através dos nossos olhos, observações, ouvidos, do que posso eu falar e todos aqueles que têm sua linguagem própria. Até os pássaros as têm. Está toda essa maravilhosa obra, por minha leitura, por minha vida, por dar meu bem-estar e para me suster. Fora dele não há vida, não há universo, não há nada. Mas foram colocados dentro dessa imersão, aí vem a figura batismo, essa imersão de toda essa massa tênue, a respiro, não vejo e não consigo pegá-la. Eu estou imerso. Se me tirarem dela, estou na morte. Preciso da água para que seja declarado esta lembrança e por memorial eterno desse quem tudo estabelece, e eu vou dizê-lo e tu estarás confirmado, um só legislador que em sua criação manifesta do seu bom espírito. E a verdade nos envolve. E agora no seu íntimo temos o Espírito do Senhor. Um só Senhor. Não há nessas questões conflitos, nem alguém dizer no seu íntimo: estou solto no espaço e no tempo, porque já foi dito, eu tudo estabeleci, mas não, nunca te deixarei órfão. Também diz o profeta, porque viveu essa experiência. Não estou falando no vazio, eu estou manifestando um testemunho, só um testemunho eterno. Diz o profeta Isaías. Você pergunta, ele era um político? Ele era um padre? Ele era um pastor? Ele era um rabino? Não. Ele era um. Com um só que ele envolve, ele, na intimidade, ele declara. Pode uma mãe que amamentou seu filho no seio vir a esquecer-se dele? A resposta está feita. Quem responderá por ti? Tem que ter alguém do teu lado? Preciso olhar a TV
para que eu veja o que um repórter ou jornalista, esse aquele, está dizendo? Necessito da pesquisa? Necessito da opinião da Globo? O que me resta? Não estou lançado a um nada? Esta é a questão. Então ele diz, eu, porém, nunca te abandonarei. Tem uma figura de um homem chamado Meller Sadok, o Sadik, como fosse um rei, mestre e sacerdote, cujo nome no português ficou a palavra Melquisedeque. Esse Melquisedeque, após Abraão vencer 10 reis que mantinham o seu sobrinho retido, como hoje observamos na contextualização dos homens, porque não há contextualização para os animais. Tudo está para o ensino do homem, para seu aprendizado e o seu retorno em arrependimento à justa justiça. Não tem outra questão de busca. Não haverá votos, nada que possa realmente resolver este quadro. Me vem aquele que me dá essa redenção. Tome um só, tem poder de te remir de todas as suas dívidas, e essas dívidas sejam monetárias, é um péssimo realmente referencial de medida do homem. Mas não. Embora possa estar numa cruz, o espírito dele expressa este, ou seja, do crucificado, a consciência, eles estão na ignorância. Não tem mais consciência. E aparece um seu homem chamado Jung, uma figura recente. Ele diz que a multidão é inconsciente. O que ele está por dizer? A consciência é de um indivíduo. Ninguém pode dizer do lado, à frente, à esquerda, nada. Porque não vai alcançar esse entendimento. Porque essa maneira de entender já está declarada por Melquisedeque. Meller, rei, é um sábio, é um mestre e ele é sacerdote. Quando vem Abraão, trazendo pão, trazendo o vinho, o espírito, e vai dizer, bendito é o Deus eterno, altíssimo, Criador dos céus e da terra e de tudo que dele contém. Está dizendo, então, que toda essa expressão maravilhosa contém no Espírito dele, para que o saibam e venham saber da glória que foi dada ao homem. Mas não pode ser trocado por Lula, nem trocado por Alckmin, quando vai dizer de maneira perversa, lá atrás, do ladrão que volta ao lugar do crime. Mas ele está em aliança. Não é uma questão de meu dito. Ele que dá a prova. Eu não posso provar por ele. Ele sabe. Ou será que não sabe de onde ele está? Todo mundo, todos aqueles que de fora dele observam e têm um grau de consciência, têm compreensão e entendimento, dizem, o testemunho dele é aquele.
O que eu direi dele? Que testemunho é outro? Não há outro testemunho fora dele. É o que ele expressa. Assim dito, eu não completei de Melquisedeque. E Melquisedeque, então, dito essa declaração do Deus Altíssimo, ou seja, esse é o Eterno, é o primeiro. Esse é o Senhor. Aí aponta para Abraão e diz: bendito és tu, Abraão, a quem o Deus Altíssimo entregou em tuas mãos os teus inimigos. As mãos é a expressão do testemunho. Diria nas mãos do Lula, ou de um Alckmin, de um Alexandre de Moraes, dessas figuras todas, de Barroso, isto e aquilo, o que vocês quiserem fazê-lo. Diríamos o quê? As mãos deles são limpas. Tu vai dizer, mas peraí, eles não mataram ninguém? Veja as decisões que fazem, os juízos que usam, estão matando. Aí vão acusar alguém pelo Covid. Quem tem domínio do Covid? Quem tem domínio da seca? Ouço alguns vídeos e se diz que na Europa os rios estão secando. E agora isto? Estamos esse presente momento. Direi o quê? Que o Bolsonaro, ou esse ou aquele, o Putin ou o Macron, está roubando parte dos rios. Tem sentido? Existe alguém que é poder e vai punir os perversos. E vai punir os perversos por fruto das obras próprias dos perversos. Ou seja, o Eterno não vai inventar nada para prejudicar ninguém, nem para tirar algo que alguém queira reter. Mas está por dizer que fora da lei, em caráter universal, todos sucumbirão. Os com fartura de lagostas, por delagostar na sua mesa, e da grandiosidade daqueles que na sua mesa familiar toma do cálice e diz: esse é o sangue da nova aliança, é meu sangue. É um só. É bom, é justo. A ele toda a honra e glória. Agora estamos definindo de fato a quem eu vou eleger. Mas não elejo ninguém. Está dito em Paulo, São Paulo, que nós, como é que eu posso falar a palavra nós? Porque essa imagem forte, eterna, foi posta aqui dentro. E eu, então, comungo com o Paulo, com o Pedro, com o Aristóteles, com homens pensadores que trouxeram o que nós temos de melhor, que chamamos de ocidental. E que desse tal ocidental estruturaram o direito, mas todo alicerçado nesses pensamentos, como o ideal, mas o uso como instrumento de dor. O que merecem esses homens? Louvor? Eles estão eleitos ou se auto-instituíram no dolo. Assim porque, o que diz São Paulo? Nós fomos chamados. Nós estamos indo. Desde que tudo foi estabelecido. Antes que existisse algo à minha vista. Eu fui chamado. E fui chamado para quê? Para ser eleito.
Eleito? Então já veio eleição? Sim, o Paulo diz. O referencial de você estar eleito, um só voto é suficiente, uma só palavra. E vai dizer, em Cristo. É incrível. Hoje, modernamente, no presente século, se quer saber se o Lula é passível de ser presidenciável, não existe mais universo para confirmar ou dizer que não é. Agora, os altos juízos se estabeleceram para se sobrepor ao espírito do quem elege. Para ser eleito, eu tenho que preencher as regras da lei de quem me legisla e de quem a estabelece. E, nesse sentido, fora da verdade, eu estou fora. Estou impassível de ser eleito. Para a dimensão da vida, para todo homem a qual eu larguei um lixo pesado e me deu. Eu não vou usar, eu vou usar que tem para esclarecer. Se eu digo a palavra liberdade, eu retive. Não, não é essa a palavra propícia. Um homem livre, essa é a palavra. Dou um interregno aqui. Porque vou pegar esse papelzinho, reler 2 nomes. Eu registrei 2 nomes aqui. Amanda Klein e Fábio Piperno. Essas 2 figuras, elas estão dentro das programações televisivas, jornalísticas da Jovem Pan, no trato a respeito das questões da política. Eu vejo que esse procedimento, assim como todo procedimento, era uma mosca. A ela, as moscas dizem que é a expressão do Deus da podridão. Talvez por isso que apresentou fazer lembrança desta palavra. Mas eu volto. Então, Amanda Klein e Fábio Piperno. 2 pessoas maravilhosas, como todo homem na sua essência é. Mas, ao abrir a boca, de tato, nada se tem proveito. Eu vou explicar por quê. Porque se estabeleceu um conceito. Essa palavra conceito eu não gosto, mas vou usá-lo porque é a comum do entendimento geral, particularmente dos sábios do presente século e também do direito romano, chamado também, pelos aqueles que têm o conhecimento, são os profundos sábios da jurisprudência. Pois é, esta é a figura. Mas nessa figura está Amanda Klein, está o Fábio Piperno. Em que sentido? Se denota que da Jovem Pan, cada vez mais está ficando fortalecido a presença dessas 2 figuras e tenho a impressão que já estão eles determinados a usar aquela expressão de contradição, já estão abanando enquanto o outro está declarando. Então, por que projetam a cara dele? É cara. Não é fácil, não é boa face. Então, que um fale com a sua própria face, mas já não expresse o outro manifestando contradição naquelas condições, porque não é propícia. Quando o fazem, ela permite que ela abra a boca, e ele também, vão usar de um tempo de falar, e ela o faz em rapidez. Eu denotei que isso é próprio desse que acolheu essa conformação. Fala, o outro não tem tempo de falar. Eu observei isso na Tibete. Quando perguntado naquela fantasia da Globo, a respeito de 2 questões com Bolsonaro. Ela fala tempos,
já pondo da boca o que o que é verdadeiro, como se fosse. Aí o outro responde, e eu falei até para a minha mulher, que era o caso de o Bolsonaro, ele vai ficar falando mais tempo, então ele vai permitir o outro tempo restante para ela confirmar aquilo que ela declarou lá. Ele não vai ter tempo de defesa nenhuma. Então, essa é a arte que estão fazendo, é falsidade, é dolo. Aí veja que ela fala, o outro pega, e ela pega, fala, não deixa depois tempo para o outro responder, acabou o tempo. Pois bem, observe isso agora, também está crescendo em relação. Ontem observei num vídeo da Jovem Pan, tratando de questões determinadas, e está lá aquele cidadão, me parece que é engenheiro, é o jornalista mais recente, e muito bom, por sinal, e ao mesmo tempo já está o outro abanando a cabeça. Mas eu não vejo isso na Globo. Não vejo a Globo permitir lá dentro alguém que contradiga o dolo que eles estão dizendo lá. Você já ouviu? Já viu, por exemplo, no Jornal da Folha de São Paulo, está transcrito, simultaneamente, eles fizerem alguma coisa, seja do papel para o televisivo, ou para... e que tenha na contrapartida pronta? Não vai ver. Então, por que está sendo alimentado isso na PAN? Eu diria, retirem, porque iremos não mais apreciar. Ou seja, apreciarei a palavra daqueles que dizem verdadeiramente, apenas manifestando fatos. Os outros não adianta nada. Ficou claro? Então, vou lhes dizer agora um aprendizado. Esse aprendizado é um aprendizado do mestre dos mestres. Aquele quem diz, a um só, é pai, porque és filho da forma do teu pensar e que vai definir a forma do teu agir e também do teu reagir. Esse pai é eterno. Os referenciais de leitura foi dado em toda a criação. De maneira igual, ou de maneira equânime, tem o benefício de um sol, que hoje está em Curitiba, seja o perverso e seja o justo. Não se parou. Deu a todos a vida. Os pagou um salário único. Aí eu digo que eu não tenho responsabilidade. Eu vou fazer algo por um partido podre. Estou falando com sentido ou sei lá que o Alexandre vai discordar? Então veja, se não houver o fundamento de razão, e é caráter eterno, ninguém rouba isso do dia, nunca o Alexandre vai conseguir roubar nem outro. É só ilusório. Ele acaba-se com si mesmo. Não consegue lutar contra Deus. A luta não é teórica. Embora pensem que é, não é? Estão todos no chão. Estão sendo colocados nos infernos. Não se iludam. Retorno, então, eu falei da Klein e falei do Piperno. Dentro dessa perspectiva, os dois estão colocando por tipo. Não é que seja exclusivamente, não. É um tipo. Como o Lula é um tipo. O Alckmin é um tipo. Eu diria que o Alckmin é um time da fidelidade. Observa-se que não é uma questão de eu querer escolher. É ele que está declarando. Eu apenas estou observando. Então, vou voltar ao ensino fundamental de quem é mestre e senhor. E vai dizer um só pai. Dele um só pai, eu vou fazer a vontade dele. Eu vim para fazer a vontade dele. Eu não vim solto. Eu não vim por minha própria força. Ele me enviou. É o que ele diz. E é chamado enviar ou enviado é a figura do Cristo. Ou do Messias. É a mesma imagem nesta palavra, é Messias enviado. É como um ministro de uma autoridade suprema, que é, em verdade é. É um ministro, é a expressão da boca. Como seria o embaixador em relação ao Brasil, ir lá fora e falar não.
de alguém que monta estrutura de Portugal em todo lugar para desmerecer os valores do seu, não é o próprio poder, de um povo que estranho que eles querem imaginar, em que os valores desses 80 e poucos milhões de cristãos, chamados cristãos, de fundamento judaico-cristão, mas é muito além só do judaico-cristão, desde os tempos milenares, desde Noé, desde Abraão, desde aquele, de homens que falaram como aqui falamos contigo. Veja que grandiosidade. Imagine, se estás num bem-estar, muitos sofreram por ti. Não percebes isso? Então lute pelo que é verdadeiro. Não para ter uma transitória de algum tempo e vais morrer. Ou te julgas o quê? E não vais pagar a tua conta? Tua dívida está enorme. Aí vem o Yom Kippur. E o Paulo vai dizer, o verdadeiro judeu, o verdadeiro cristão é aquele que exercita o testemunho do justo, da justiça. Cristo é a justiça. Ficou compreensível? Ora, vai esquecendo, sair do caminho que eu queria dizê-lo. Eu vou dizê-lo agora para sintetizar e terminar. Então, Jesus Cristo vai mostrar, primeiro eu falei, ele vai dizer um só é Pai, desse um só Pai, porque a vida é espírito, forma do meu pensar, do meu reagir, do meu sentir, esta vida que recebo. Então, também vai dizer, ele é um só mestre e me faz por mestre. É isso que Jesus está declarando. Me fez. Ele, ao mesmo tempo que eu sou o filho do seu Espírito, eu sou o mestre pelo Espírito dele recebido. Jesus Cristo está dizendo e disse e continua em eternidade aqui pela boca deste aqui. Está dizendo o mesmo Espírito. Ele, um só Senhor. Não poderá servir a dois senhores, é impossível, diz ele. E digo eu. Não poderá servir ao maligno e ao mesmo tempo a Cristo. E Paulo diz, mas como que aliança poderia haver de Cristo com o maligno ou com o perverso? Olha, é claro, maligno com maligno. E o justo com o justo, em caráter eterno. Assim compreendemos a aliança do Alckmin com Lula. Ainda não falei. Então, um só Pai, um só Mestre, um só Senhor. Veja, um só é vida. Um só é caminho. Um só é encaminhar. E um só encaminhar aos outros. Esse é o ensino do não idólatra. Ficou claro? Então, diz Jesus, quando te perguntarem algo, e é típico aqui que eu vejo do jornalismo em geral, em particular das ocasiões, das fantasias dos presidenciáveis, o que sucede? As perguntas como da Tibete,
fala, fala, fala. Quando o outro vai responder, ficou curtinho, já corta, já continua, e é curtinho. Ficou dela. Assim é o jogo. E aquele que monitorava estava controlando essas questões, de forma que ficasse tudo dentro do referencial do que eles queriam. O teatro tem que ser daquela maneira. Pois bem, então Jesus diz que a melhor resposta que pode ser dado a uma pergunta, porque a pergunta, em geral, é dolo. De um modo geral, vai ser em dolo. Porque o dolo tem... A corrupção é algo... Um apodrecer é algo que deixar solto, apodrece. Compreende o que quero dizer? Pois bem, ele diz. Eu vou dizer isso num exemplo. Veio um homem que era escriba, um escrivão, daquele tipo que o documento original, que ele confirmou ser original, é tratado por original. Embora tenha sido uma cópia, subentende-se que ele fez a leitura e que assinou na correspondência de dizer, corresponde exatamente o conteúdo daquela folha que eu li. É claro, quando ele assina da folha que leu. Mas onde é que está a concordância íntima dele? Só vai ficar no protocolo. Essa é a figura do legislador, daquele que escreve as leis. É o que vai dizer o Gandra. O juiz vai se afastar do espírito de quem legislou. É difícil essa proximidade, mas seria o ideal. Vai o ator representar um papel do bonzinho, o papel de Cristo. Mas o papel correto é alcançar o espírito e transmitir o espírito dele. Olha, o ator, ele vai ter que encarnar o espírito daquele que ele está expressando. Ele está por representação. Então, vai dizer no meio das artes que o bom ator é aquele que vai alcançar a profundidade do espírito daquele que gerou o script. E aquele que faz o script, o tanto quanto gerou profundamente, né, do ideal de expressar a vida em verdade. Porque é vida, é alegria, é graciosidade. Ficamos claro? Então vem esse escriba e pergunta a Jesus: Mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? O mestre não respondeu como a Klein ou como aquele que faz 10 minutos de falar e depois esperar que ele diga na concordância. Não. Ele apenas diz, e diria para Klein, ou para todos no tipo que ela está, eu inverto. E Jesus disse, o que diz a lei? E como tu a interpretas? Está vendo que incrível? Ele não procurou dar resposta. Aí vem o Pilatos, o juiz, na figura do Alexandre, e diz, não sabes que eu tenho o poder para te prender e até te matar? É? E Jesus concordou? Não. Ele diz, não há poder em ti, a não ser aquilo que te foi dado. Agora, se esse poder que tu tratas é poder, saiba que também está sendo sustentado pelo maligno. Isso ele não disse, mas é o pensar. E também está dito Pilatos. Mas faz a pergunta a respeito, você é o Cristo?
Ele diz, tu é quem dizes. Não tem a resposta. Se afirma de convicção, eu sei quem é ele. Mas se eu pergunto como Pilatos, nunca vai saber. Olha, se busca o que, afinal? É que eu digo, qual é a razão dessa história toda? Que deram o nome de democracia. São mais para demoníacos do que para outra coisa. A arte do engano. A arte da máfia. Eu vejo que do mafioso vi uma palavra numa ocasião interessante. Essa marcou e registrei. Era um cidadão que eu conheci, ele tinha toda uma inclinação para essa ideia comum que você vê aí, nesse caos, que chamamos de um caos político. E ele me diz, olha, a coisa é o seguinte, conforme eu pensar, veja, é um mafioso, imagina, mas de fato, ele vai dizer, eu vou cortar o bolo, ou melhor, ou você corta e eu escolho primeiro. Não é boa? Aí sim. Se você cortar esse bolo mais do que certinho no meio, ele está no direito de pegar o maior, claro. E direito, você entregou esse direito. Porque mostrou dolo já na divisão. Ficou claro? Então, as respostas têm que ser assim. Vai falar do Lula, como está sendo feito, porque, de fato, ocorreram todos aqueles fatos. Então, não vou falar, você fez isso, ele fez isso, ele fez isso, ele fez isso, ele fez isso. Aí o outro não fez isso, ele... Vocês, a Klein. Ele fez isso, ele e o Pipeiro. Estamos compreendendo? Isso não leva a nada. É vento. Então a questão é simples. Colocou as questões, diga, não vou tratar. A senhora responde. Estas questões lá, é mentira ou isto são fatos comprovados? Só isso. Calou a boca. Ok? Aí vai para o Alckmin, vai perguntar ao Alckmin, afinal, na frente do Lula. Tem que estar imaginando, o Lula está presente. Estão olhando, estamos falando. E vai perguntar. Ele disse, o ladrão quer voltar ao local do crime. A pergunta fica, Alckmin, você disse aquilo que é de brincadeira? Ou você disse aquilo porque os fatos demonstravam? Ele vai dizer o quê? Não? De brincadeira? Não era amigo dele até lá? Eu não tenho resposta. Então faz a pergunta. Se ele disser que fez de brincadeira, mas eu digo e hoje? Eu perguntei, eu não afirmei nada. Aí está como Jesus propõe. Ficou simples? Aí fica um monte de envolvimento. Eu lembro bem que se discutia a respeito quando a Dilma, para ter garantia que se elegeria, de formarem toda a proposição da Copa no Brasil. E hoje os Estados Unidos, os processos vão mostrar provas de que houve a fraude. E essa fraude envolve também a Globo. E essa fraude envolve também muito mais gente do que o imaginável. É prova. Então não fica discutindo ping-pong. Foi, não. Está aqui a prova. Agora me diga, chama a Dilma aí na frente ou alguém mais que seja da Globo, como, por exemplo, esse moço aí que se envaidece, acha que não percebe a sua miséria, e vai perguntar, você estava presente?
Você sabia disso? Está aqui escrito. A FBI, ou esse aqui está mentindo? Ou você é um mentiroso? É simples. Então, esse de juízo, o Moro, lá fazendo todo aquele teatro, aquela coisa toda, é que eu digo, se tornaram burocratas. E se eu pego um cara tipo anterior ao Alcolumbre, o Maia, e agora esse o Coelho, é Coelho? É. O que está demonstrado, com um regimento interno, eles seguram uma Constituição que é o fundamento de que o povo elegeu o que quer fazer e mudar, ele não deixa. Eu pergunto, não estão loucos? Aí eu recordo quando o Lewandowski, junto com o Renan, mentiram, que os senadores em geral não sabiam esse conteúdo, afirmam que estava com a coisa na mão, que era possível, que ela era condenada, mas continuou elegível. Agora hoje é o inverso. Não. O Lula elegível. O que eu vou dizer dessa gente? Dizia um cronista da rádio, não lembro se era nacional naquela ocasião, quando alguém assim estava na cara do gol, não tinha mais nem goleiro, o cara estava por cima da trave. O que eu vou fazer na minha casa? O que eu vou dizer? Quer dizer, ele era torcedor daquele clube, entende? Então fica uma piada. Vou dar a síntese e encerrar. Aí, vou pôr os braços para dar ênfase. Está lá, Jesus apreciando tudo que está sucedendo. TV, tá, política, papá. E pergunta, vem a pergunta. A pergunta poderia ser alguém do lado, ali não diz. A pergunta viria a ser do alto, a fazer a sua mente. A que comparar essa geração perversa? Veja a geração perversa. Por que perversa? Ele está dizendo que a geração do Espírito Eterno é verdadeira. Mas a geração, atrás do dolo geral, é perversidade. É simples. Ele está olhando. Mas ele vai dar uma síntese dessa observação. E envolve ele na cruz, hein? Não se iluda. Aqui compararei essa geração perversa. Essa, não esta. Puxa para você, se identifique. Essa. Ele vai dizê-lo deles, desses, como crianças numa praça. Uns partidos gritam de um lado, esquerda. Como é que é? Nós aqui tocamos e cantamos, vocês não cantam com a gente. E os outros? Do outro lado. Vão dizer, nós estamos aqui chorando e nos lamentamos, vocês não se lamentam conosco. O que levaram de eficaz? Um lado, outro lado. Nessa proposição da menina na tela, da Amanda Klein e do Fábio Piperno. Fale do que é verdadeiro, é simples. O mais fica por conta do povo dizê-lo, interpretar.
fale o que é verdadeiro. Assim encerro ao dizê-lo. Na parábola, eu falei num vídeo anterior, a coisa de 2, 3 dias. Escutem os vídeos. Pode mandar para frente, não quero ganhar nada. Não quero seguidores aos montes para ganhar dinheiro. É apenas para que saibam, aprendam o que eu recebi. Os meus 86 anos de vida, sofrido, também passei fome. Comia no limite para que não faltasse meu irmão do lado. Meu pai era um sargento. Do saláriozinho do sargento, ele formou seus filhos e todos foram formados. E nenhum deles caiu, nem se tornou viciado. Então, eu tenho um devido valor de honra a dar ao meu Pai, de um eterno Deus e bondoso que me deu o Pai. E compreendo o caráter do Pai em caráter eterno, não transitório, mesmo com as dificuldades que um pai possa ter. É fundamento. É fundamento da Constituição Universal. Não posso mudá-lo. Nem sexo, nem nada. Assim, a Amanda Klein e o Fábio Pipero são convidados a buscarem aprender a verdade. A verdade vem pelo espírito da palavra de quem o declarou. Ou seja, se eu ouço um Lula, para simplificar o entendimento, ouvirás das palavras do Lula a expressão do seu espírito, não separe. Jesus Cristo menciona sobre essa questão, não separe nada do homem, nada. O Alckmin agora fala assim ou falou lá, não separe. Do Alckmin lá, do Alckmin aqui. Lá, ocultava, aqui não consegue mais. Não separe o fato do Alckmin e depois nem do Temer, depois ser liberto, solto, como Lula. Pelo Alexandre. Lá, estavam por um tempo como é que explicaria? Como alguém com uma arma que está na cara deles, e para que eles se comportem, ele vai usar esse artifício. A razão pela qual eu proponho que não pode haver inteligência de maneira tão geral como hoje existe. De ter sistemas de inteligência deste, daquele, todos, um monte de corporativos passaram a tê-lo. E esse corporativo vai abranger o policial e vai abranger o judiciário em todas as suas áreas, tirando o juiz. Mas os juízes já tomaram porte disto. Aí está uma grande questão. É como a arma que começou com a atômica com fim pacífico. Não vai levar à passividade. A paz, não. E transtornos maiores vindouros. Se isso ficou claro, isso é muito mais importante que calar quem fala livremente. E o Senhor, que é um só, na certeza absoluta de fé, porque Ele nos diz no coração profundamente que nenhum poder se sobreporá ao Espírito do justo, Cristo, o Senhor. A terra da Veracruz, assim foi estabelecida a terra da promessa. E vai dizer na história de Jó, que o Jó festejava, tinha 10 filhos, tinha bens, e veio um vento oriental. Essa palavra vento oriental está aí por fundamento e princípio de toda a criação. E derrubou a casa de Jó. E também o Jó se tornou com úlceras. Quando foi levado ao arrependimento,
embora fosse tratado como justo, as palavras finais dele, como foram de Salomão, é a percepção do reconhecimento da iniquidade de que eram eles por servir. Aí sim, Deus deu tudo em porção dobrada, em valores muito superiores. Isso é uma lei, não é uma questão da minha escolha. Mas a escolha ficou com cada um fazê-lo. Para que alcance a tua eleição, o direito a ser eleito, não serás. Vai se tornar um perverso, conduzindo as urnas no dolo. E não separe a palavra urna da palavra túmulo, da palavra branco por fora e conteúdo podridão e rapina. Não separe. Olha, se os proponentes da urna em causa própria, o que te espera delas? Dolo. Ficou claro? Vamos correr atrás do Lula lá para ganhar uma mortadela e um pãozinho. Agora a pergunta fica, mas, pobre, não vamos considerar aquelas pessoas tão necessitadas nessas condições? Sim, mas sabemos que para tirá-los de lá, vamos dar educação aos filhos deles, que nós, mesmo passando fome, meu pai nos deu em sacrifício próprio. Compreendam? Não veio ninguém nos socorrer. Essa expressão eu tenho por família. Não tem ilusão. Então, o reconhecimento dessa dimensão da bondade de Deus é enorme e extraordinária. Não há ninguém que possa ficar, de fato, um miserável. Vai ficar se aceitar a canga dos coronéis, que ainda no Nordeste subsiste. Já ocorreu isso em Santa Catarina, eu vivi isso. Uma ocasião fomos lá, estava numa fase de empreiteiro e foragido. Antes que venha no Estado ou tratar disso ou daquilo, em termos disso ou daquilo, vá lá e trate com o homem do banco. O homem do banco era o cabeça do Estado. O homem do banco estabelecia a regra do jogo. Ok? Então havia um tem que ir para a colônia. Colonialismo dos coronéis, antes também aqui. Ainda subsiste lá. Então, falar em educação não é dar oferta de ideologias para fortalecer a iniquidade e dizer que esse Estado iníquo se torna por referencial da vida de todos. Não. Aí vão fazer os tiranos. O Alexandre vai estar aí. Esse aí, o que lhe for ofertado, me parece até aqui. Eu já fiz um vídeo que eu sonhei que ele se arrependeria e clamaria o perdão a toda a nação. Certamente vai se confirmar. Saibamos, não temos nada a ofertar a não ser de quem nos deu. Vamos respeitar um só eterno e Deus, toda honra e glória. Não vamos nos inclinar para o iníquo que vai nos ofertar um pão, uma lagosta, nada, nada. A todos sejam abençoados essa nação maravilhosa. Será o Brasil um referencial para todos os povos.